Bom dia não, né? Boa tarde. Bem-vindo ao novo. Hoje é que dia? Quinta da Flora. Perdidinha, mas é isso. Hoje a gente vai discutir sobre algo muito importante, né? O que fazer quando o seu paciente não está evoluindo, especialmente o paciente pélvico. Se o paciente com disfunção de assoalho pélvico não está evoluindo, o que você faz? Você chora? Vai pro canto e faz posição fetal? Não. Você vai ter um plano de ação quando esse paciente não evoluir, e eu vou falar sobre um plano de ação. Mas antes disso, a gente precisa conversar sobre alguns pontos. Eu separei aqui 4 pontos para a gente conversar hoje, em que o primeiro ponto é a gente entender que a fisioterapia pélvica, a fisioterapia é uma técnica conservadora. E pensando em técnicas conservadoras, nem todo mundo vai ter evolução, infelizmente. Nós temos resultados tão bons dentro da fisioterapia que a gente acha que vai tratar todo mundo vai evoluir, todo mundo vai ter resultados incríveis, e não é assim que acontece. Existem casos em que realmente o tratamento estagna, o tratamento não vai chegar no 100% do paciente. E a gente precisa ter noção que existe essa parcela da população que não vai evoluir em sua totalidade. Às vezes, a fisioterapia não é indicada para aquela pessoa. Então, é muito importante você primeiro saber avaliar bem. E, a partir dessa bela avaliação, você definir se esse paciente vai ter chances de evolução. Então, mas como eu sei se meu paciente tem chances de evolução com o tratamento? É muito simples, na verdade. Você precisa avaliar a funcionalidade muscular. Se um paciente chega com você com uma queixa de incontinência urinária de esforço, você realizou uma avaliação de assoalho pélvico, e nessa avaliação de assoalho pélvico está tudo funcional, não tem o que tratar, entende? Eu converso muito com uma amiga sobre isso, que às vezes o fisioterapeuta fica preso em tratar sintomas, tratar a incontinência, tratar o vaginismo, ou a disfunção dolorosa, tratar o anismo ou a contração paradoxal. Mas a gente esquece de olhar diretamente para o assoalho pélvico, para o abdômen, para a lombar, para a funcionalidade daquela estrutura. E isso é o que vai fazer a diferença. Então, um paciente chegou para você, você vai anotar as queixas dele, você vai ouvir os sintomas, mas você entende que olhando o assoalho pélvico, aquilo vai predizer se você tem o que fazer ou não. Não adianta você tratar um paciente, você vai avaliar um paciente que tem prolapso, por exemplo, e você vê uma musculatura funcional, com grau de força, com flexibilidade, com capacidade de contração, com capacidade de resistência. O que você vai fazer com essa pessoa? Nada, né? Porque nosso tratamento precisa seguir um raciocínio clínico. Um tratamento voltado para essas disfunções precisam ter essa preocupação com objetivos de tratamento. A gente não faz sessão só por fazer, como eu estava falando nos meus stories anteriores, né? Agora de manhã. A gente precisa definir objetivos. A fisioterapia não faz uma sessão atrás da outra de forma aleatória, tentando acertar. A gente, na avaliação, precisa já ter isso tudo bem definido. A gente já precisa ter claro o nosso objetivo e por que a gente está fazendo aquele tratamento. E o que eu sinto de muitos profissionais aí no mercado é isso, tentando fazer aquilo que todo mundo faz, tentando acertar. Mas não é só fazer um treinamento muscular aleatório, fazer uma cinesioterapia aleatória, fazer uma eletroterapia aleatória. Tudo precisa ter um objetivo, com base nessa avaliação. Então, primeiro é isso, né? Eu estou antecipando, é porque estou livre aqui e acabei pulando fases, mas vamos lá. Primeiro que eu queria falar é isso, né? Que a fisioterapia é conservadora. Por ser conservadora, a gente não vai dar resultado a todo mundo. Quando se fazem estudos científicos aí, nem quando um estudo tem eficácia de 70% a 80%, a gente fica feliz. Aqueles 20%. Ou o tratamento não foi tão efetivo para aquela pessoa e teria que ser outra linha de tratamento,
ou realmente aquela pessoa não teria resultado. Então, a gente, se nos estudos não conseguem 100% de eficácia, porque no nosso consultório vamos ter, né? A gente tem que ter essa noção de que fisioterapia é conservadora. Por isso que é importante trabalhar em conjunto com o médico, com profissionais de educação física, com outros profissionais também, porque nós não somos oniscientes, onipotentes, né? A gente não é Deus, a gente não faz milagre. A gente faz um trabalho voltado às disfunções do assoalho pélvico, às disfunções abdominopélvicas. Então, é importante você ter isso em mente. Nem todo mundo vai chegar no 100%, tá? E existem pacientes que não chegam nesse 100%. E como você sabe que ele chegou no máximo dele? Estela, o paciente evoluiu super bem no início e chegou num platô que ele não evolui a partir dali. Ele tinha uma urgência, melhorou da urgência, mas não melhorou da incontinência. O que fazer? Então, você precisa ter em mente que a evolução do tratamento, ela tem altos e baixos, mas realmente tem um momento que chega no platô que não evolui. E quando é que a gente vai saber, né, se chegou nesse platô? Se não tem mais o que fazer, reavalia, volta a estacar zero. Finge que é a primeira avaliação. Reavalia esse paciente e observa o assoalho pélvico dele. Se ele te diz se tem o que se fazer. Porque se você chegou em uma fase em que o paciente tem boa força, boa flexibilidade, coordenação, está dentro, né, dessas características de funcionalidade do assoalho pélvico, o que é que a fisioterapia vai incrementar, né, para essa musculatura, para outras questões também que torneiam, né, esse assoalho pélvico. Então, a gente tem que ter noção que somos limitados, a gente precisa esvaziar o copo, às vezes a gente tem muitos preconceitos em relação ao que a gente precisa fazer no tratamento. Quando eu digo preconceito, você já chega para o paciente com o copo cheio, pensando, ele tem incontinência urinária de esforço, então é isso. Não, a gente tem que chegar com o copo vazio, a partir da história que ele nos diz, da avaliação física, investigar, né? Realmente eu amo avaliação porque é o momento que a gente vira investigador, tenta procurar a causa, tentar entender a história por trás dos sintomas dele, talvez o comportamento que ele está adotando não é tão legal, e assim a gente vai investigando mesmo, vira detetive nesse momento. Então eu gosto muito de avaliar por causa disso. É a minha fase favorita do tratamento, por mim eu só avaliava. Não, eu gosto de tratar também, e eu gosto dos resultados, mas eu gosto de avaliar e dar alta. Enfim, o que é importante a gente entender é que nem todo paciente vai evoluir. Então, pacientes chegam no platô e quando eles estão nesse platô, a gente reavalia com o copo vazio, olha as características do assoalho pélvico e vê o que se tem para atingir de resultado, tá? E a partir daí, a gente vai definir novos objetivos de tratamento, mudar a linha terapêutica. Às vezes mudar posicionamento de um eletrodo, às vezes mudar a forma de se expressar com aquele paciente. Eu sempre tento, em 2 sessões, dar algum resultado no paciente. Não é alta, é algum resultado. Por exemplo, paciente que tem urgência urinária, com 2 sessões, eu quero que pelo menos ele me diga: fiz um xixi mais forte um dia, usei um pouquinho menos de fralda, dormi mais profundamente à noite, só acordei 2 vezes, eu acordava 3, acordei 2. Então, isso é um sinal que algo mudou, tá? Então, eu gosto com 2 sessões já ficar de olho nisso, se houve algum resultado. Se em 2 sessões não houve resultado nenhum, paciente estou na mesma, aí o que eu faço? Eu converso com esse paciente, pego a fichinha de avaliação, releio com ele e pergunto: e agora? Você acordou quantas vezes essa noite? O fluxo aqui está dizendo que está fraco, você está com fluxo forte? Porque às vezes o paciente não tem essa consciência do próprio corpo, não só perineal, do funcionamento do próprio corpo. A gente acaba negligenciando esses pequenos sinais que o corpo nos dá. Então, o paciente também tem isso e nossa função é guiá-lo para ele perceber
o que o corpo dele fala, né? E os sintomas que o corpo dele está entregando. Então, muitas vezes o paciente diz, não estou melhorando, e acontece direto com isso, comigo. O paciente diz, não estou evoluindo, quando eu pego a fichinha dele e releio com ele, pergunto como está no momento, ele, realmente, essa noite isso aconteceu. Aí eu, então você está melhorando. Mas não fico com raiva do paciente, é porque ele não percebeu mesmo. E você foi a luz que guiou ele para entender isso. Então, eu gosto sempre de, após 2 sessões, não houve relato de melhora, reavalio, tanto fisicamente, quanto releio a fichinha dele, junto com ele, tá? Mas e aí, Stella? Meu paciente não evolui mais, e como eu vou saber, né? Isso que eu falei. A gente precisa focar não só no sintoma. Quem é fisioterapeuta iniciante na pélvica tem muita tendência a olhar o sintoma e se desesperar pelo sintoma. Por exemplo, paciente com síndromes dolorosas fica desesperado porque não evoluiu naquela dor, aquela dor continua. E a gente precisa ter noção que a gente trabalha com o que a gente vê, o que a gente acha. Como você vai tirar um ponto de tensão que não está sentindo. É tipo isso, entendeu? Então, foca nas características disfuncionais, tá? Claro, a gente precisa entender a etiologia daquela disfunção, os sinais e sintomas que aquela disfunção causa. Não estou tirando essa responsabilidade do fisioterapeuta. Isso precisa ser algo conhecido. Você precisa entender sobre constipação, os fatores de risco, né? Toda aquela parte teórica. Mas quando chega na prática, a gente vai avaliar o que a gente vai tratar o que a gente vê, né? E associar esses sintomas, tentar investigar, entender os comportamentos daquele indivíduo, se isso está repercutindo ou não no tratamento. E o grande erro de um fisioterapeuta que está iniciando carreira na fisioterapia pélvica é focar nessa questão de sintomas. Se desesperar com os sintomas do paciente. Entrar muito na cabeça do paciente em relação ao que ele te traz. É importante ouvir o paciente em relação aos sintomas dele. Mas você precisa ter uma escuta crítica e tentar incluir isso na disfunção dele e não de forma aleatória ficar trocando técnicas e técnicas. Muitas alunas me dizem, Stella, esse paciente eu já utilizei todos os recursos, mas a gente não é o recurso que vai curar, né, que vai tratar uma disfunção. O que vai tratar uma disfunção é o teu conhecimento, o teu raciocínio clínico por trás dessas disfunções e não utilizar todos os recursos, não ficar mudando parâmetros de forma aleatória, até porque nós como fisioterapeutas precisamos repetir, né, um recurso utilizado em uma sessão de forma aleatória não vai causar um resultado tão efetivo quanto um recurso utilizado de forma criteriosa em todas as sessões. Por exemplo, se você faz um trabalho com neuromodulação, né, que é o TNS, né, que é a estimulação do nervo tibial posterior, ou a eletroneuromodulação parasacral para inibição vesical, ou para neuromodular, que eu gosto dessa palavra, ela é mais condizente ao recurso. Então, se você está trabalhando com a neuromodulação, a gente precisa de tempo. E não é realizar em uma sessão e na outra não. Nós, fisioterapeutas, precisamos repetir, martelar. Tá? Às vezes a nossa sessão fica um pouco chata, mas existem recursos que a gente precisa utilizar mais de uma vez. Especialmente quando eu falo sobre essa neuromodulação. Claro que, por exemplo, uma vibração a gente pode utilizar em uma sessão, na outra vai trabalhar com terapia manual. A gente tem essa abertura em relação a isso, mas a repetição é muito importante para a evolução do nosso tratamento. Então, você tentar utilizar todos os recursos que você tem no consultório não é o mais inteligente e não é com muita base no teu raciocínio, né? Vamos desenvolver esse raciocínio clínico por trás dessas disfunções do assoalho pélvico. E quais são as características, né, importantes para esse paciente evoluir?
quando esse paciente não evolui, quais são as características de assoalho pélvico que a gente precisa observar na avaliação. Então, esse é o momento ouro dessa live, tá? Vou te falar aqui algumas características que você precisa prestar atenção, né? E algo que vem em mente que eu nem coloquei aqui é as indicações e contraindicações dos recursos. Às vezes, a gente está utilizando um recurso que é contraindicado. Estela, mas isso não vai causar lesão. Não estou falando de lesão. Por exemplo, biofeedback. O biofeedback é contraindicado para pessoas que não têm nível de consciência. Porque a gente vai utilizar um recurso, uma pessoa inconsciente. Consciente que eu digo não é desacordado, mas que não tem uma consciência do próprio corpo, que é muito jovem, muito idoso, que você pode até pedir para contrair, ele visualizar, mas ele não entende. Você entende que essa pessoa tem uma alteração cognitiva, de entendimento do que está acontecendo? Então, seria um biofeedback para o fisioterapeuta, né? Porque o fisioterapeuta está acompanhando a contração. E tá tudo bem se você quiser isso. Mas não adianta você estar utilizando um recurso que é contraindicado para aquele objetivo. Nesse caso, não seria um biofeedback. O que é o biofeedback? É uma ação biológica que tem um resultado visual, auditivo, tátil para aquele indivíduo. Então, se você está realizando um treinamento em que não existe o feedback daquela ação, não é o biofeedback, é o treinamento muscular de assoalho pélvico. E está tudo bem, se você quer isso. Mas uma contraindicação para o biofeedback é uma pessoa com alteração cognitiva. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma síndrome rara, e nessa síndrome rara ele tem uma alteração cognitiva de entendimento. Eu não realizo o biofeedback com ele, porque eu sei que vai frustrá-lo, ele não vai entender. Ele não entende quando eu solicito contração, porque eu vou utilizar o biofeedback. Então, é muito importante a gente entender a indicação e contraindicação dos recursos e ter bom senso em relação a isso, tá? A gente precisa ter um bom senso em eleger os recursos apropriados para aquele paciente. Então, é importante a gente ver o nível de consciência e a individualidade desse paciente. Se for um idoso que precisa realizar o tratamento e você percebe que aquele idoso não tem uma consciência muito grande da estrutura, da região, não pule fases e não faça algo que está além do objetivo terapêutico. Então, essa questão de pular fases é muito importante. Então, dentro de fases do tratamento, a gente vai utilizar de recursos específicos. Então, não é utilizar todos os recursos que tem em consultório, todos os vibradores, todos os dilatadores, para tentar desesperadamente dar uma solução para o caso. É com base na reavaliação, consciência, entender a história do paciente, entender para que o teu intuito ali, né? Qual é o teu objetivo ali. E, pensando em objetivo, a gente segue essas fases. Porque, por exemplo, uma paciente que tem uma fraqueza muscular muito grande, uma paciente que tem uma hipoatividade muscular e você quer fortalecer, não é isso? Mas ela não tem consciência, não sabe ativar a musculatura. Como é que você vai fortalecer algo que ela não tem consciência, né? São as fases de um tratamento. Então, primeiro consciência. Depois que você restaura a consciência, você vai incrementando esse treinamento para ela hipertrofiar. Porém, você tem que ter noção, isso é um básico, mas é um básico que na ansiedade de dar resultado, a gente às vezes acaba pulando. A gente quer fazer com que o paciente hipertrofie, mas ele utiliza abdômen, ele utiliza glúteo, ele não entende o comando e a gente acaba pulando fases. Então, vamos seguir fases de tratamento, tá bom? Nível de ciclo de lesão é algo muito importante. Por exemplo, um paciente que está constantemente lesionando o seu assoalho pélvico, ele vai demorar mais a encontrar o tratamento. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu estou 3 anos na luta. Estela, mais 3 anos com paciente, isso é um absurdo. Mas é uma história muito longa de disfunções e insistência em repetir padrões errados, né? Então, tem a dificuldade de comunicação com o paciente, uma paciente que passou por procedimento cirúrgico no meio disso tudo. Então, assim, uma longa história. Mas, se essa paciente repete o ciclo causador de lesão, ela não vai evoluir, entendeu? Então, é importante a gente entender esse ciclo de
lesão e tentar orientar. E normalmente esses ciclos de lesão são comportamentais, né? Por exemplo, essa paciente, toda vez que ela vai fazer xixi, ela faz uma forcinha para defecar e ela consegue defecar um pouco, aí depois ela fica dizendo que não conseguiu defecar depois, aí fica neurótica em relação a essas... não conseguir esvaziar completamente, enfim, é uma longa história. Porém, você entende que se a gente não tratar esse ciclo causador de lesão, ela não vai evoluir efetivamente. E é isso, né? O tratamento, ele não é 100% sobre você. Não é só você que vai causar um resultado ao paciente. Você é o guia, você vai dar a luz, você vai indicar o melhor tratamento para ele. E a função do paciente também é ter essa consciência de que ele precisa mudar os hábitos, ele precisa se responsabilizar pelo tratamento. E o contrato de comprometimento é muito importante em relação a isso, tá? E o último ponto que eu já falei aqui muito é seguir fases de tratamento. Um paciente que tem uma alteração de consciência não pula para fortalecimento. Um paciente que tem uma hiperatividade muito grande muscular não pula para consciência. Não, pode botar. Não, consciência não. Não pula para treinamento de expulsão, né? Você mostrar o movimento correto. Se o paciente tem hiperatividade, não tem consciência, porque você está fazendo algo que é muito complexo para ele. Ou um paciente que não tem consciência, mas você está colocando ele numa bola suíça para fazer uma cinesioterapia com sobrecarga, né? Você está pulando fases. Então é muito importante a gente fazer um trabalho de formiguinha, com calma, seguindo passo a passo. E não ficar de forma aleatória, tentando fazer todos os tipos de recursos e técnicas possíveis, tá? Com isso em mente, no dia 28/10 a gente vai ter a imersão em raciocínio clínico, para você desenvolver esse raciocínio clínico por trás das disfunções do assoalho pélvico. Então, se você quer dominar o raciocínio clínico por trás das disfunções do assoalho pélvico, integralidade do assoalho pélvico, lá no link da minha bio tem a inscrição. É dia 28/10, esse sábado próximo, das 9 às 12 horas. Um curso prático objetivo direto para você sair de lá entendendo mais sobre a complexidade que é o assoalho pélvico e o tratamento voltado aos compartimentos, às disfunções que são integrados, tá bom? Se vocês têm dúvidas sobre o paciente, é o momento de você botar um caso clínico aqui para eu te ajudar. Temos mais 5 minutinhos de live. Se você tem dúvida, esse é o seu momento. Não vou correr, porque as pessoas dizem que eu acabo a live e saio fugida. Eu não vou sair fugida dessa vez. Eu vou ter paciência e esperar vocês escreverem. Tá bom? Mais um minutinho. Vou deixar aqui. Lembrando, a imersão em raciocínio clínico é dia 28/10, 9 às 12 horas. Inscrições estão abertas. Se você se inscrever, vai ganhar e-book de relatórios e evoluções fisioterápicas, que tem as documentações de reembolso. Você vai ganhar R$100 de desconto no Semeando na Pélvica. Então aproveita. É um curso muito objetivo, prático, para você que quer desenvolver esse raciocínio clínico. Então, vamos embora. Ninguém falou nada. Um beijo para vocês e até a próxima.